Beleza? Hoje nós vamos fazer as atividades do capítulo 4, da segunda parte do capítulo 4, referente às atividades do Para-Sala, página 56. Vamos começar pela questão número 1. A questão número 1 fala para nós assim: dois veículos A e B partem simultaneamente do mesmo ponto, com velocidade constante de 6 metros por segundo e 8 metros por segundo. Qual a distância entre eles, em metros, depois de 5 segundos, se eles se movem na mesma direção e no mesmo sentido? Então você vai imaginar aqui, ó. Aqui está a estrada, o carro A está aqui, com a velocidade VA, que o exercício falou para nós que é de 6 metros por segundo. O carro B está na mesma posição, no mesmo ponto. Aqui está o carro B, um do lado do outro, como se fosse uma arrancada de corrida. Aí aqui está a velocidade do B, VB, e essa velocidade do B é de 8 metros por segundo. Aí pediu na letra A para a gente fazer qual é a distância entre eles, se eles se movem na mesma direção e no mesmo sentido. Se o carro A estiver vindo para cá, VA, e o carro B estiver vindo para cá, VB, eu ensinei para vocês que quando os dois carros estão indo na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa é a velocidade do maior, que seria o VB, menos a velocidade do menor, VA. Toda vez que estiver indo na mesma direção e no mesmo sentido, a velocidade relativa é a velocidade do maior menos a do menor. A velocidade relativa vai ser VB, 8, VA, 6. Velocidade relativa, 2 metros por segundo. Agora você vai fazer a fórmula. Velocidade relativa é ΔS sobre ΔT. A velocidade relativa, 2. ΔS é a distância, que é o que ele pediu. E o tempo, ele falou para nós no exercício que é o tempo de 5 segundos. Então, 5 segundos, põe um aqui, multiplica cruzado. ΔS, que é a distância entre eles, vai ser de 10 metros. Agora, a letra B fala para nós se os dois estiverem indo na mesma direção em sentidos opostos. Então, agora estaria assim. O A está vindo para cá com VA e o B está vindo para cá com VB. Vocês aprenderam em aula que quando os dois carros estão indo em sentido contrário, sempre que for sentido contrário é só somar. Então a velocidade relativa é o VA mais o VB. A velocidade relativa seria VA 6 mais o VB 8. A velocidade relativa 14 metros por segundo. Agora você vai falar, velocidade relativa é ΔS sobre ΔT. A velocidade relativa é 14. O ΔS é o que eu quero. E o ΔT, o exercício falou que são 5 segundos. Aí, turma, deixa eu arrumar esse aqui. ΔS. Põe um aqui, multiplica cruzado. Nós vamos ter que ΔS vai ser igual a 5 vezes 14. 5 vezes 4, 20. Vão 2, 5 vezes 1, 5. 1, 2, 70 metros. Então, a resposta da letra A, 10 metros de distância, da letra B, 70 metros. A segunda questão fala para nós que nós temos um vagão e esse vagão está andando nos trilhos de uma ferrovia com uma velocidade de 3 metros por segundo. E dentro desse vagão temos dois indivíduos. O indivíduo A, que está caminhando com 3 metros por segundo, e o indivíduo B, que está caminhando no vagão com 3 metros por segundo. O indivíduo A está indo para frente. O
o indivíduo B está indo para trás e o vagão está indo para frente. Ele pede para nós a velocidade relativa do ar em relação ao trilho, em relação a alguém que está vendo o trem passar. Você pode pensar que se não tivesse as pessoas, quem está de fora iria ver o trem passar com 3 metros por segundo. Esse carinha está correndo lá dentro com 3 metros por segundo. Então, para uma pessoa que está de fora ou em relação ao próprio trilho, esse companheiro aqui, ele vai estar movimentando com uma velocidade, que eu vou chamar de velocidade relativa do ar, de 3 metros por segundo, que é o próprio vagão, mais os 3 metros por segundo que ele está andando, então a velocidade relativa dele seria de 6 metros por segundo. Já o indivíduo B, você tem que pensar que o vagão está indo para frente com 3 metros por segundo. E o indivíduo B está indo para trás com 3 metros por segundo. É como se fosse uma esteira rolante. É como se fosse uma esteira. O chão da esteira está indo para trás e o indivíduo está correndo para frente. Para uma pessoa que está de fora, vai ver esse indivíduo o quê? Quando está correndo uma esteira. A pessoa que está de fora te vê parado. Então, a velocidade relativa do B em relação ao trilho ou em relação ao observador que está de fora vai ser de 0 metros por segundo. Então, é isso que nós temos para a questão número 2. A questão número 3, ela fala para nós assim: nós temos um barco, o nosso barco é como se fosse esse pontinho aqui, e esse barco, ele está descendo rio abaixo. Então, você tem aqui a velocidade da correnteza, que está tocando o barco para baixo, que é 3 metros por segundo. E fala para nós que o barco ele está descendo dessa forma aqui, na diagonal, com uma velocidade de 5 metros por segundo. Você se lembra, durante a minha explicação, que eu falei que quando o barco estiver descendo na diagonal, é porque o barco tem uma velocidade perpendicular aqui, que a gente chama da velocidade do motor do barco. Essa velocidade do motor do barco é o que vai querer fazer o barco atravessar. A velocidade da correnteza faz o barco descer a correnteza abaixo. Aí, no final das contas, o barco vai na diagonal. No exercício, já te deu a velocidade da correnteza e ele já te deu a velocidade da diagonal, que é a velocidade do barco. E ele te pede a velocidade do motor. Você pode pôr essa velocidade do motor que está aqui, como se ela estivesse aqui, ó, formando um triângulo retângulo. Aí você tem que a hipotenusa aqui mede 5, que esse cateto, que é a velocidade da correnteza, mede 3, e você quer esse cateto aqui, que é o VM. Nós sabemos que toda vez que a hipotenusa mede 3, que a hipotenusa mede 5, que um cateto mede 3, o outro cateto vai medir quanto? 4. É o famoso triângulo, retângulo, 3, 4, 5. Mas vamos supor que eu não saiba que aqui vai medir 4. Aí você pode fazer pelo teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é 5 ao quadrado, é igual a 3 ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Aí você vai ter que 25 menos 9 é igual a VM ao quadrado. VM ao quadrado é igual a 16. VM é igual a raiz de 16. VM igual a 4 metros por segundo. Logo, a velocidade do barco é 4 metros por segundo. A questão número 4 fala para nós que nós temos aqui um barco. Esse barco está no rio e a velocidade da correnteza é de 4 metros por segundo. Então, a correnteza está levando o barco rio abaixo com 4 metros por segundo. E o barco, ele tem a velocidade do motor, que é o que faz ele atravessar, que é 6 metros por segundo. Vocês já aprenderam comigo em aula que esse barco ele vai atravessar na diagonal assim.
Não é isso que nós aprendemos? Que ele vai atravessar na diagonal. Aí, o que eu estou querendo saber nessa questão? Se ele atravessasse reto, se não tivesse a correnteza, ele ia parar no Y. Como tem a correnteza toca ele para baixo e faz ele parar lá no Z. Aí ele sai aqui do X e vai parar lá no Z. A questão pede qual que é a distância entre o Y e o Z. Essa distância aqui. Para fazer isso, é bem fácil. Você vai trabalhar com a velocidade do motor. A velocidade do motor é ΔS sobre ΔT. O motor é o que faz ele atravessar. Se o motor é o que faz ele atravessar, o motor está fazendo ele atravessar com velocidade de 6 metros por segundo. Lembra do princípio de Galileu? Os movimentos acontecem simultaneamente, então, ao mesmo tempo que ele leva para atravessar, a correnteza vai tocar ele para baixo, simultaneamente, e de forma independente. Então, nós vamos fazer o movimento do barco atravessando, depois a gente faz uma outra conta, que é o movimento da correnteza tocando o barco. Então, 6 é igual. ΔS é a distância que ele vai andar daqui até aqui para atravessar. O exercício falou que o rio tem 200 metros de largura. Então, 200. ΔT, aqui embaixo. Põe um aqui, multiplica cruzado. ΔT vai dar igual a 200 dividido por 6. Dá para dividir por 2, dá para dividir por 2. ΔT vai ser igual a 100 sobre 3 segundos. Esse é o tempo que o barco vai levar para atravessar. Porém, agora nós temos que ver que nesse mesmo tempo que ele estiver levando para atravessar, a correnteza está, tocando ele rio abaixo. Agora nós vamos fazer a conta para a correnteza. A velocidade da correnteza é igual a ΔS sobre ΔT. A velocidade da correnteza, 4 metros por segundo. O ΔS é a distância que a correnteza vai tocar ele para baixo, que é o que ele está me pedindo aqui, a distância do Y até o Z. Quem faz ele sair do Y e vir para o Z, que é andar rio abaixo, é a correnteza. Então, essa distância aqui eu vou chamar de T, que é o que eu quero. E o ΔT é o tempo. Nós já sabemos que o tempo é 100 sobre 3. Põe um aqui, multiplico cruzado. 1 vezes D vai dar D. 4 vezes 100 terços vai dar 400 terços. Então, a distância do ponto Y até o ponto Z vai ser de exatos 400 terços de metro. Certinho? Nessa questão número 5 do para-sala, nós temos o seguinte. Nós temos aqui no ponto A um barco, e esse barco quer atravessar o rio. A velocidade do motor desse barco, que é quem faz ele atravessar o rio, é de 8 km por hora. Só que a correnteza do rio está tocando nesse sentido aqui, com uma velocidade, que é VC, de 5 km por hora. Então a correnteza agora está indo para cima, para cá, e o rio a velocidade do motor está para baixo. A largura do rio é de 3,2 km. Ele quer saber para nós em qual ponto que ele vai parar, sendo a distância de cada ponto aqui de 1 km. Então, para fazer essa conta, é muito parecido com a questão anterior. Nós vamos fazer como Galileu ensinou, os movimentos independente e simultâneo. Então, primeiro eu vou fazer o movimento do motor. Velocidade do motor é ΔS sobre ΔT. A velocidade do motor, 8 km por hora. ΔS, que é a distância que ele vai andar para atravessar o rio, 3,2. Aí nós vamos descobrir o ΔT, que é o tempo que ele vai gastar. Põe um aqui e multiplica cruzado. ΔT vai dar igual a 3,2 dividido por 8. ΔT vai dar igual a 0,4 horas. Quer dizer, então, que ele vai levar 0,4 horas para atravessar o rio. Só que nesse tempo, a correnteza está tocando ele. Agora a gente vai fazer como o Galileu ensinou,
simultaneamente. Se ele levou 0,4 horas para atravessar, a correnteza tocou ele durante 0,4 horas. Aí você faz velocidade da correnteza, ΔS sobre ΔT. A velocidade da correnteza, o exercício falou que é 5. O ΔS é o que eu quero, que é o tanto que a correnteza tocou ele. E o ΔT nós acabamos de descobrir que é 0,4. Põe um aqui, multiplico cruzado. ΔS igual 5 vezes 0,4 vai dar 2 km. Quer dizer que a correnteza tocou ele 2 km. Do E, se não tivesse correnteza, ele ia parar aqui no E, em linha reta. Como tocou 2 km, do E até o D, a correnteza toca 1. Do D até o C, mais 1 km. Então, para dar os 2 km, ele vai parar exatamente no ponto C, 2 km do ponto E. Certo? Agora nós vamos fazer as atividades propostas, a primeira questão das atividades propostas. Nessa questão, fala que nós temos 2 trens. Cada trem mede 20 metros. O trem B está vindo para o lado direito e o trem A está vindo para o lado esquerdo. A velocidade do A, ele falou que é 5 metros por segundo. A velocidade do B ele não informou. Ele falou para nós que um observador que está no vagão A vê o vagão B passar. É como se ele estivesse olhando da janela o vagão B passar e ele vê o vagão B passar durante 2 segundos. Aí ele pede para nós determinarmos a velocidade do B. Para isso, nós vamos fazer o seguinte: a velocidade relativa. O A está indo para o lado direito, o B está indo para o lado esquerdo. Lembra que nós aprendemos? Quando os carros estão indo em sentidos opostos, a velocidade relativa é só somar? Então, eu vou escrever que a velocidade relativa é o VA mais VB. Só que eu posso calcular a velocidade relativa pegando a distância, que é o ΔS, dividido pelo tempo. Então, eu posso usar essas duas fórmulas para velocidade relativa. Ou VA mais VB, ou ΔS sobre ΔT. Então, aonde eu tenho velocidade relativa é igual a ΔS sobre ΔT, eu vou trocar essa velocidade relativa aqui por VA mais VB. No lugar desse cara, eu vou pôr VA mais VB. Aí vai ficar VA mais VB é igual a ΔS sobre ΔT. Quem que é o ΔS? O cara viu o vagão passar durante 2 segundos e o vagão ganha de 20 metros. Então, ele viu 20 metros passar durante 2 segundos. Então, ΔS é 20 metros e o tempo é 2. 20 dividido por 2 vai dar 10. VA mais VB tem que dar 10. No exercício, ele falou que o VA é 5 metros por segundo. Então, no VA eu vou pôr 5 mais VB igual a 10. O 5 passa para cá, menos 5. VB igual a 5 metros por segundo. Aí eu descubro que a velocidade relativa do B é de 5 metros por segundo. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima aula. Um abraço. Fiquem com Deus.